Olá, boa noite. Em julho, o mundo relembra os 65 anos do que é chamado de fim da Guerra das Coreias. Ocorre que, na prática, os dois países nunca chegaram a um acordo de paz, mas em 27 de julho de 1953, os dois lados de uma guerra sangrenta assinaram um armistício que estabeleceu um cessar-fogo. Mas em 2018, a história promete escrever um novo capítulo entre as nações irmãs e entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Em um movimento que parecia impensável há bem pouco tempo, o líder supremo da Coreia Comunista sinalizou uma busca por diálogos com a vizinha do Sul e com o governo americano, inimigo histórico do regime norte-coreano desde a redivisão do mundo no pós-guerra. A realidade da Península Coreana, com os novos movimentos geopolíticos de 2018, entra em pauta no programa de hoje. O ano de 2018 é um marco para a história das Coreias. 남과 북이 자유롭게 오갈 수 있는 그날을 위하여. Norte e Sul deram passos importantes rumo à pacificação na península, que está dividida desde a Segunda Guerra Mundial. Com a derrota imposta pelos aliados contra os países do eixo em 1945, a península, que até então era uma colônia japonesa, foi dividida em duas partes sob a administração das novas potências mundiais. A região é cortada ao meio pelo paralelo 38, a linha imaginária que está 38 graus ao norte da linha do Equador. A metade sul da linha foi entregue ao controle dos Estados Unidos. A parte norte ficou sob a administração da União Soviética. Mas logo em 1950, a recém-criada República Democrática Popular da Coreia, a Coreia do Norte, invadiu o sul. Em apenas 3 dias, a capital sul-coreana foi tomada e o exército do norte chegou até o extremo sul da península. Em nome da ONU, uma coalizão dos Estados Unidos entrou em defesa do Sul contra o exército do Norte e conseguiu fazer as tropas recuarem até a fronteira chinesa, quando a China lançou uma contraofensiva ao lado dos norte-coreanos e voltaram a romper a fronteira, que só foi restabelecida com mais uma ofensiva das forças da ONU em 1951. Mas foi apenas 2 anos depois que um cessar-fogo oficial colocou o conflito em pausa. Em 2018, o armistício completa 65 anos. O documento foi assinado no dia 27 de julho de 1953, após quase 3 anos de conflitos que deixaram pelo menos 2 milhões de mortos, de acordo com as estimativas oficiais. Como um tratado de paz nunca foi assinado, a guerra entre as duas nações irmãs, tecnicamente, nunca chegou ao fim. E as ameaças do norte contra o sul se mantiveram presentes ao longo das últimas 6 décadas. No entanto, o mundo passou a temer que o conflito ganhasse novos desdobramentos bélicos nos últimos anos com as ações do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O herdeiro da dinastia Kim iniciou uma corrida nuclear e realizou diversos testes balísticos e de mísseis. Os testes criaram uma grande instabilidade na região. Os vizinhos mais próximos passaram a temer que o regime norte-coreano realmente desse início a ações beligerantes. O clímax da tensão veio em setembro de 2017, quando o governo de Kim Jong-un anunciou que havia realizado um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio.
O regime também informou que a bomba H poderia ser transportada por um míssil balístico intercontinental, capaz de atingir o território dos Estados Unidos. A reação da comunidade internacional foi imediata. Mesmo históricos aliados do regime, como Rússia e China, adotaram uma postura mais rígida. O Conselho de Segurança da ONU repudiou o teste e classificou a ação como uma clara violação das resoluções das Nações Unidas. A Agência Internacional de Energia Atômica também se manifestou. O chefe da organização disse que o teste foi um ato lamentável de total desrespeito à comunidade internacional. Os testes realizados pela Coreia do Norte resultaram em diversas sanções internacionais contra o país. A intenção da comunidade internacional era reduzir as capacidades do regime de financiar e operar o projeto nuclear. O governo de Donald Trump passou a aumentar a pressão contra Pyongyang, sede do governo norte-coreano. A Casa Branca impôs fortíssimas sanções contra o regime e forçou aliados a seguirem o tom de represália contra Kim Jong-un. A própria ONU aderiu aos esforços de contenção contra o país. A organização apertou o cerco com sanções que, somadas às ações encabeçadas pelos Estados Unidos, causaram profundos impactos para a economia norte-coreana. Em resposta, o mundo foi pego de surpresa com o anúncio repentino de Kim Jong-un, em março de 2018, ao dizer que estaria disposto a um diálogo a respeito do programa nuclear. Era o começo da busca pela estabilidade na península, com promessas de paz para as Coreias e para o mundo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso aqui dentro do estúdio com Marco Túlio Delgobo Freitas, que é graduado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, com experiência na área de ciência política e atua como professor no Instituto Nacional de Pós-Graduação, o INPG. Também tem especialidade justamente em guerra. Obrigado, Marco Túlio, pela companhia com a gente mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer de estar aqui e colaborar em discutir esse assunto tão caro, tão caro e distante à sociedade brasileira. Caro e distante, embora tenha reflexos, inclusive, na geopolítica mundial. A Coreia continuou, a península continuou dividida e depois de 65 anos a gente não tem a paz estabelecida de fato, embora não haja mais um conflito bélico entre os dois lados, não é, Marco Túlio? Mas esse momento crucial de 65 anos atrás foi o que fundamentou a possibilidade dessa cisão e de uma diferença tão grande entre Sul e Norte, porque nos últimos 50 anos a Coreia do Sul se transformou numa potência econômica, tecnológica, militar, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. A Coreia do Norte ficou atrelada ao comunismo, o comunismo da União Soviética se esfacelou e a Coreia do Norte hoje é um país paupérrimo. Paupérrimo, você está sendo... sendo bondoso. Está sendo bondoso, aliás, otimista, para alguém que tem o PIB do tamanho do estado de Goiás, né? 40 bilhões de dólares mais ou menos, em que 1/3 desse PIB vai direto para as Forças Armadas, é o que eles chamam de Songun, ou seja, a primeira coisa, a primeira prioridade do PIB, esse 1/3 vai direto para as Forças Armadas, e as Forças Armadas podem fazer o que quer. O que está dentro do plano, dentro da ideologia socialista, esse plano é o seguinte, pode ser descrito da seguinte forma. Como já estamos numa luta de classes, e a luta de classes está vindo, qualquer acordo, qualquer paz com o capitalismo é um acordo, é uma trégua forçada. Então, temos que nos preparar para o segundo round. Por isso, esse Songun. Ou seja, temos que agora nos preparar para a próxima guerra. Agora, são 40 bilhões do PIB, 1/3, você disse, vai dar aí por volta dos 12 bilhões. Com 12 bilhões anuais, é possível que a Coreia do Norte realmente tenha desenvolvido mísseis balísticos, uma bomba de hidrogênio e um míssil capaz de atingir Estados Unidos? Há muita especulação sobre isso, tá?
vamos no que eles conseguiram até agora, de fato, ok? E não de especulação. Há muito discurso em torno desses países socialistas. Esses países socialistas gostam muito de discurso, eles gostam muito de discursar que é possível levar a treva aos Estados Unidos. Você tem propaganda norte-coreana falando em chuva de bombas nucleares em Washington. Não são capazes. Não tem como isso acontecer. Por duas coisas. Por causa da capacidade deles. Eles lançaram agora há pouco, ano passado, uma nova família de mísseis, que é o Hwagong-12. Ele tem a capacidade de atingir a base naval de Guam, base norte-americana de Guam. Mas atingir a costa leste americana é um pouco complicado. Chegar até lá é um pouco complicado. E talvez esse esforço de chegar à costa leste americana, esse esforço de levar a treva aos Estados Unidos, levar o castigo, a punição aos Estados Unidos, talvez seja um dos motivos do filho, do menininho lá, do grande líder, procurar os Estados Unidos para uma paz, para um conciliamento. A gente continua essa conversa, você desconfia dessa busca de acordo de paz do Kim Jong-un, pelo que eu entendi. A gente vai para o intervalo, coisa rápida, e volta já continuando essa conversa aqui.